Saudamos os irmãos e irmãs com a paz de Cristo. Novamente estamos reunidos para cultuar ao Senhor, Ele que é digno de todo louvor e de toda adoração. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 96, os versos 9 e 10. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Vamos adorar o Senhor, né? Nessa noite, através da tecnologia, através deste culto online, nós estaremos adorando ao Senhor. Agora estaremos invocando a presença do Senhor com uma oração de invocação e também diante do Senhor, para adentrarmos dignos em sua presença, estaremos confessando os nossos pecados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, como é bom, atraídos pelo Teu Santo Espírito, buscar a Tua presença em culto no dia de hoje. Ó Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade maravilhosa que recebemos de Ti. Te agradecemos pelo fôlego de vida que ainda temos e podemos, ó Pai, neste momento, entoar-lhe hinos de louvor. Podemos, ó Pai, invocar o Teu nome. Podemos, ó Pai, buscar a Tua presença. Senhor, neste momento também, confessamos a nossa pequenez. Confessamos que somos falhos, que somos pecadores, que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, que carecemos, ó Pai, do sangue purificador de Cristo Jesus, para sermos limpos das nossas iniquidades e adentrarmos dignos em Tua presença. Pai querido, nos purifica, Senhor. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo de tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que desagrada o Teu santo e bendito nome, para que possamos, ó Pai, fortificados também pelo Teu Santo Espírito, vencermos o pecado e sermos, ó Pai, dignos para cultuar a Ti e estarmos em Tua presença. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Agora nós estaremos louvando ao Senhor com um hino. Louvemos a Ele com muito entusiasmo e com muito amor. Vamos amar a Jesus, cruz de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz
atrativos para mim, atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos sempre amar a cruz de Cristo. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, irmãos e irmãs, em Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 39. Depois deste momento de louvor ao Senhor com um hino congregacional, estaremos lendo a palavra do Senhor de forma uníssona, todos juntos, em Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 39. Você achou? Vamos fazer essa leitura então? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como é bom ter essa certeza que o apóstolo Paulo tinha ao escrever esta carta à igreja de Roma. Que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo, do Cristo que se entregou na cruz, do Cristo que nos resgatou, do Cristo que nos regenerou, do Cristo que nos deu vida eterna. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estaremos então louvando a Ele agora com cânticos. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Confia, espera. Deus te dará o melhor em todos os momentos. Amém? Amém. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a sua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Amém. Confia. Essa é uma verdade que ela possa entrar no teu coração, te dar paz, tranquilidade, esperança de que Deus está com você. Amém? Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias
marés do mar, sossega sua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu recebo essa palavra, eu confio, eu espero, eu sei que o Senhor nunca me abandonará. Amém? Amém. Aleluia. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Não. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Aleluia. Confia, o Senhor está com você. Amém? Amém. Deus abençoe. Tudo de bom. Aleluia. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber
Mestre Salvador, quero dar-te o meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Precioso é louvar o Senhor, precioso é entoar hinos ao Senhor, porque Ele merece, o nosso Redentor merece o nosso louvor. A palavra de Deus no Salmo 126, verso 3 nos diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres. Estamos alegres pelos grandes feitos do Senhor para as nossas vidas. Assim como o povo do Senhor no passado, quando libertos do cativeiro, estavam alegres pelo cuidado do Senhor, nós também estamos alegres pelo sustento do Senhor, pelo livramento do Senhor. E neste momento nós estaremos, então, contribuindo, devolvendo um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, com alegria pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Estaremos agora devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Lembramos, como sempre, que estão sendo projetadas, então, as contas bancárias para que os irmãos estejam mesmo distantes, contribuindo, devolvendo um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Também neste momento, um momento onde nós lembramos dos pedidos, dos agradecimentos que você pode estar fazendo através dos grupos de WhatsApp das nossas igrejas, para que nós possamos juntos estarmos intercedendo um pelos outros em tempos onde há tantas pessoas necessitando. Nós não podemos nos esquecer jamais que a oração do justo, ela tem muito poder. Por isso, coloque o seu pedido, o seu agradecimento, participe das atividades online da igreja durante a semana, principalmente da reunião de oração, toda quarta-feira, às 20 horas, para que nós, como corpo, possamos estar cuidando uns dos outros, principalmente intercedendo uns pelos outros. Agora nós estaremos, então, orando, agradecendo ao Senhor pelas ofertas que foram colocadas, clamando pelo cuidado aos tesoureiros, para que Deus esteja orientando aqueles que estarão administrando esses recursos, e também já estaremos orando, nos preparando para recebermos a porção da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por cada oferta, cada recurso que foi levantado, Pai, neste momento.
Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sustento e devolvemos agora o dízimo que a ti pertence. Pai, clamamos que as tuas mãos estejam orientando aqueles que estarão administrando esses recursos. Que cada centavo seja multiplicado, Senhor, para engrandecimento da tua obra, para, ó Pai, realização, ó Pai, da missão da tua igreja, para que possamos, ó Pai, sustentar, ó Pai, essas nossas comunidades e também possamos estar expandindo ainda mais a tua obra. Senhor, colocamos diante do teu altar os pedidos, tudo aquilo, ó Pai, que possa estar angustiando o coração dos nossos irmãos, daqueles que estão nos acompanhando. Colocamos os pedidos, os agradecimentos também, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Lembramos de uma forma toda especial dos enfermos, Senhor. Vem com a tua mão, Senhor, de cura, com a tua mão de poder. Vem, Senhor, e traga realmente através do Santo dos Santos, do Médico dos Médicos, do nosso Senhor Jesus Cristo, traga medicina, traga cura aos que sofrem. Nos preparamos agora, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Senhor, que a tua palavra esteja nos orientando, que a tua palavra esteja nos conduzindo, Senhor, porque precisamos ser conduzidos pelas tuas mãos. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã estamos prestando culto de adoração a Deus. Os irmãos em casa também à noite estão conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Quando adoramos a Deus, quando buscamos a presença dEle, entramos em uma situação no qual Deus estará falando ao nosso coração. Deus estará trabalhando com as nossas emoções, Deus estará trabalhando com a nossa vida. Por isso é tão importante esse momento de abrirmos o nosso coração e atentarmos para a palavra de Deus. É muito importante, é essencial, é fundamental. A palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, afirma que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Essa é a promessa do Senhor, que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E nós percebemos isso, né? Hoje de manhã nosso irmão Raul compartilhando a mão de Deus na vida da Lana, restaurando a sua saúde contra o câncer. Nós tivemos experiência em nossa igreja, a minha própria esposa Darcy, né, que lutou contra o câncer e com a graça de Deus venceu. Nossa irmã Cidinha, nossa irmã Ivanilde, que Deus está dando vitória sobre o câncer. Então, há várias experiências de irmãos que perceberam nas suas vidas Deus curando a enfermidade, Deus restabelecendo-as de uma doença que, em outras situações, seria irreversível, levaria à morte. Entretanto, nós sabemos também de pessoas com uma fé intensa em Deus, com uma comunhão profunda com Deus, lutando contra a mesma enfermidade, e Deus as levou para estar com Ele. Como fica então a promessa de Deus, que pelas suas pisaduras nós somos sarados? Como fica a afirmação da palavra do Senhor, que o Senhor cura o nosso coração, cura a nossa alma? A minha cunhada, Vilma, enfrentou um câncer durante vários anos. Em certa ocasião, ela veio dar um testemunho na igreja, como Deus estava agindo em sua vida, e ela acabou partindo por essa doença. Na ocasião, quando nós estivemos visitando-a, ela disse o seguinte, uma afirmação muito importante, que Deus trabalhou com a sua vida no meio da doença e Deus curou o seu coração, curou a sua alma. Quando a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, o que a palavra de Deus está nos indicando? Que a nossa cura, a nossa saúde diante de Deus envolve sim aspecto físico do nosso corpo.
Mas não apenas isso. A nossa saúde envolve tanto a situação física do nosso corpo, como os nossos relacionamentos com outras pessoas, também envolvem a nossa saúde. A nossa saúde também envolve as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nessa semana, eu estava lá na sala de coordenação da minha escola, entrou uma aluna saudável fisicamente, mas em prantos, seu coração profundamente triste pelo que estava acontecendo com a sua vida, por tudo que estava ocorrendo. A nossa saúde é uma saúde que envolve tanto o nosso corpo, como envolve também os nossos relacionamentos com outras pessoas. Nós não podemos dizer que estamos saudáveis se nós temos dificuldade de relacionarmos com alguém. Se no nosso coração nós alimentamos mágoas, ressentimentos com outras pessoas. Dificilmente nós podemos dizer que estamos saudáveis se o nosso coração está constantemente triste, se nós estamos constantemente ansiosos, se a nossa mente está mergulhada em medos e ansiedades. Dificilmente podemos dizer que estamos saudáveis em uma situação dessa. E a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 55, que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Nesta manhã e nessa noite, Deus nos convida a meditarmos na sua palavra, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10, em que Jesus fala do propósito da sua vinda. Qual o seu objetivo para as nossas vidas? João 10, no versículo 10. João 10, 10. Jesus afirma, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Uma vida abundante envolve o aspecto físico, envolve os nossos relacionamentos com outras pessoas, envolve também as nossas emoções. Jesus veio para trabalhar com a nossa vida de uma forma integral, em todas as áreas. E para termos uma saúde dessa forma, uma saúde integral, uma saúde que envolve todo o nosso ser, para termos uma vida abundante, a palavra de Deus, por meio do Senhor Jesus, nos orienta a termos duas atitudes que são fundamentais, essenciais para termos uma vida saudável. A primeira atitude está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 10. É uma atitude que devemos tomar em nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as outras pessoas, inclusive no nosso relacionamento conosco mesmos. Está aqui, 1 Coríntios 10, 10. Diz a palavra de Deus: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor, ou exterminador. A palavra de Deus em o nosso coração nos indica que para termos uma vida abundante, é necessário não murmurarmos, porque a murmuração é fatal. Ela nos destrói, ela acaba com a nossa vida, nos leva a falecer. E a murmuração envolve alguns aspectos importantes. Não devemos murmurar de forma nenhuma contra Deus. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Israel, nós estamos lendo na Bíblia agora o livro de Êxodo, né? Estamos concluindo, depois vai entrar o livro de Levíticos e assim por diante. O que nós percebemos? Constantemente o povo de Israel murmurava contra Deus. Murmurava contra Deus. Indicando diante de Deus que sentiam falta de algo. Dizendo para Deus que Deus estava falhando com eles. Deus constantemente mandava para o povo de Israel o maná, o pão do céu. E eles reclamavam. Eles queriam os pepinos, os melões, as cebolas do Egito. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus estava derramando sobre a vida deles. Esse tipo de atitude diante do Senhor é uma calúnia. Esse tipo de atitude diante do Senhor é extremamente ofensivo. Quando uma pessoa murmura contra Deus, dizendo que Deus está falhando com ela, que Deus não está cuidando da vida dela como Deus deveria cuidar, o que ela está dizendo é o seguinte: eu não estou vendo a atuação de Deus na minha vida. Eu não estou percebendo que Deus está cuidando de mim.
E quando olhamos para o povo de Israel, o que nós percebemos? Deus acompanhava eles constantemente. De dia, Deus colocava uma nuvem que os protegia do sol. À noite, havia uma coluna de fogo que guiava o caminho deles. Diariamente, Deus mandava para eles o maná, o pão do céu. Deus dava a eles água que fazia brotar da rocha. Deus o tempo todo estava sustentando a vida deles e eles, mesmo assim, murmuravam contra Deus, mesmo assim questionavam a Deus, achando que Deus não estava cuidando da vida deles como deveria. A murmuração, meu irmão, minha irmã, é algo que entristece o coração de Deus. É algo que impede o nosso relacionamento com Deus. É algo que prejudica a nossa vida espiritual. Nós não podemos murmurar de forma nenhuma contra Deus. Mas é importante nós compreendermos a diferença entre murmuração e lamentação. Na murmuração, a pessoa diz que Deus está falhando com ela e dá as costas para Deus. Não busca mais a Deus. Abandona os caminhos de Deus. Na lamentação, a pessoa chega para Deus, fala da sua dor, fala da sua tristeza, fala da angústia da sua alma e pede para que Deus haja na sua vida. Pede que Deus faça uma intervenção. É bem diferente. A palavra de Deus valoriza a lamentação. Inclusive, o livro de Salmos, há vários salmos de lamentação, em que o salmista se aproxima de Deus e fala da sua dor, da sua angústia, da sua tristeza, e Deus trabalha com ele, enquanto ele está orando a Deus, falando o que está acontecendo. A murmuração é diferente. A murmuração, a pessoa não fala para Deus, fala para as outras pessoas. Fala no seu coração, Deus está falhando comigo. Deus não liga para mim. Deus me abandonou. Deus não está dando aquilo que eu mereço. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de murmuração é algo extremamente triste. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a única coisa que nós merecemos de Deus é a condenação pelos nossos próprios pecados. Porque todos nós somos pecadores. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por ações, pecamos o tempo todo. A única coisa que merecemos diante de Deus é a condenação pelos nossos pecados. E a palavra de Deus ainda nos diz, se o homem tem que queixar-se diante de Deus, se queixe pelos seus próprios pecados, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, porque nós não merecemos nada do Senhor. O que nós merecemos de Deus é a condenação. Tudo que Deus derrama sobre a nossa vida é resultado da sua graça, do seu amor para conosco. Portanto, essa ação é necessária para termos uma vida saudável. Não murmurarmos contra Deus. Não murmurarmos contra Deus também envolve não murmurarmos contra as pessoas que convivem conosco. Às vezes, nós ficamos o tempo todo reclamando das pessoas que estão conosco na mesma casa. Só ficamos vendo os aspectos negativos dela, aquilo que ela não fez, aquilo que está falhando conosco, e não paramos para observar os benefícios, as bênçãos que ela derrama sobre a nossa vida. É muito comum nós ficarmos observando e destacando a falha das pessoas que convivem conosco. A falha dos filhos, a falha do cônjuge, a falha dos familiares e assim por diante. E não paramos para observar nossas próprias falhas. Esse tipo de atitude entristece. Entristece quem? As próprias pessoas que convivem conosco. A pessoa pode até não falar nada, mas no íntimo do seu coração ela pensa o seguinte, mas será que ela não está percebendo, ou ele não está percebendo o que eu tenho feito, o que eu tenho realizado? Será que não está percebendo o que eu estou passando, as lutas que eu estou tendo? Será que não está vendo o que está ocorrendo comigo? Esse tipo de atitude, murmurar contra os familiares, é algo extremamente triste, extremamente triste. E às vezes essa murmuração é resultado de comparação. As pessoas estão acostumadas a olhar as redes sociais, Instagram, Facebook, e olha lá as fotos e fala, olha, essa família que é feliz. Você não me dá a felicidade que essa família está tendo, não. Você está falhando comigo. Por que você não me dá isso? Por que você está pisando na bola comigo? E nós sabemos que essas fotos, muitas delas, são montagens. Muitas delas, como acontece conosco. Vamos sorrir agora?
E tira aquela... Vamos escolher um lugar bonito para tirar foto? Todo mundo sorrindo, todo mundo abraçando. E alguns minutos atrás estava a maior briga, a maior desavença, a maior discussão. E aí tira aquela foto bonita e logo em seguida a discussão continua de novo. Não é assim? Então, esse tipo de atitude é extremamente triste, desagradável. Prejudica os nossos relacionamentos com as pessoas que convivem conosco. Prejudica a nossa vida social. Prejudica a nossa saúde que envolve o relacionamento com outras pessoas. Devemos evitar murmurar contra as pessoas que moram conosco. Devemos evitar também a murmuração contra nós mesmos. Às vezes isso pode soar o seguinte: nós olhamos para nós e sempre olhamos aspectos negativos. Olha, eu não presto, eu sou um fracassado, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro. Olha como que Deus me fez, uma pessoa totalmente inadequada. Pensamento altamente equivocado. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, tanto os irmãos que estão aqui de manhã, como os irmãos que estão em casa, essa ação é fundamental para termos uma vida saudável. Não murmurarmos contra Deus, não murmurarmos contra as pessoas que convivem conosco, que estão ali no nosso dia a dia, não murmurarmos contra nós mesmos, olhando apenas aspectos negativos da nossa vida. É o que a palavra do Senhor nos orienta, é o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós fazemos esse tipo de murmuração, o nosso coração vai se amargando no peito. Nós vamos achando que a nossa vida só tem coisa errada. Nós vamos nos entristecendo. Isso vai tirando nossa força de caminhar, nossa motivação para fazer as coisas. A nossa vida vai se definhando, vai se acabando, vai se afundando. Porque a murmuração é extremamente destrutiva para o nosso coração e para as pessoas que convivem conosco, prejudicando o nosso relacionamento com Deus. No lugar da murmuração, o que devemos fazer? Qual a atitude que devemos tomar? A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Salmo 107, versículo 1. A palavra de Deus vem ao nosso coração e faz a seguinte afirmação, a seguinte ação que devemos tomar. Salmo 107, versículo 1. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas será que essa palavra do Senhor também se aplica em outros textos bíblicos? Será que isso foi algo assim que ocorreu apenas uma vez? Será que foi assim? Salmo 118, versículo 1. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas será que foi apenas 2 vezes que esse texto está falando sobre isso? Será? Será que apenas 2 vezes? Será que... Salmo 136, versículo 1. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isto é, rende graças a Deus, porque a característica de Deus é ser bom. Deus é amoroso para conosco, é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho, o que Deus pode nos negar? O que Deus pode nos negar? O que Deus pode falar, não vou te dar? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Tudo o que recebemos de Deus não é baseado nos nossos méritos. Tudo que nós recebemos de Deus, recebemos baseado na sua graça, apesar dos nossos pecados, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Darmos graças a Deus, louvarmos a Deus.
Quando nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, nós estamos demonstrando o quê? Que estamos percebendo que a nossa vida está sendo dirigida por Deus. Estamos percebendo que a mão de Deus está conosco. É o que diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, o versículo 5 e 6. Principalmente o versículo 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos que Deus está dirigindo a nossa vida através das ações de graças, Deus dirige a nossa vida, Deus conduz a nossa vida. Deus nos faz andar por caminhos melhores. Deus fortalece o nosso coração e fortalece a nossa alma. Deus nos convida a mudarmos a nossa visão das realidades que ocorrem conosco para percebermos a mão dele em nossa vida, em tudo aquilo que acontece. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Lamentações de Jeremias, inclusive o próprio nome do livro é Lamentações. Isaías começa lamentando diante de Deus tudo o que estava acontecendo, todo o sofrimento do povo de Israel, tudo aquilo que entristecia o seu coração. Ele faz uma poesia, de uma forma poética, apresentando diante de Deus toda a sua dor. Mas quando ele olha para Deus, ele diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele reconhece que Deus está renovando as suas misericórdias sobre a sua vida. A visão da vida dele, a visão das circunstâncias foram alteradas. Quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Deus continua sentado no trono. Deus continua governando o nosso universo. Deus continua governando a nossa vida. É Deus que dirige os nossos passos. É Deus que cuida de nós o tempo todo. Por isso é importante nós darmos graças a Deus, louvarmos a Deus por tudo aquilo que acontece conosco, por tudo. E louvarmos a Deus também pelas pessoas que estão conosco. No lugar da murmuração, devemos dar graças a Deus. No lugar de murmurarmos contra as pessoas que convivem conosco, agradecer a elas pelas bênçãos que elas nos têm dado. Olha, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu zelo para comigo, muito obrigado. Agradecer, louvar a Deus pelas pessoas que convivem conosco na mesma casa. Filhos agradecendo a Deus pela vida dos pais e falando isso aos pais. Pai, eu te agradeço, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor. Os pais em relação aos filhos, muito obrigado, meu filho, porque você é uma bênção na minha vida. Agradecendo a Deus ao cônjuge, né? Fala, olha, eu te agradeço pelo seu carinho, comigo há tanto tempo, tendo paciência comigo, que não é fácil, né? Agradecer a Deus pelas pessoas que convivem conosco. Quando nós agradecemos a Deus, as pessoas que estão conosco, elas ficam mais estimuladas ao quê? A nos abençoar ainda mais, não é verdade? A murmuração afasta as pessoas. A murmuração faz com que as pessoas fiquem amargas e não querem conversar conosco. Mas a gratidão abre o coração das pessoas a derramarem mais bênçãos sobre a nossa vida. Gratidão, meus irmãos, ações de graças, abre as possibilidades de sermos especialmente e tremendamente abençoados por Deus. Nós temos uma tendência de olhar as coisas negativas dos outros, é um fato. Mas a palavra de Deus nos diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Mas como fazer isso? Em Cristo Jesus para convosco. Eu dar graças a Deus por meio de Cristo, vendo através de Cristo as bênçãos que as pessoas têm derramado sobre a nossa vida. E darmos graças a Deus também por aquilo que Deus tem nos dado. Os nossos limites, as nossas características pessoais, são bênçãos de Deus em nossa vida. E devemos louvar ao Senhor por isso. A gratidão tem um efeito poderoso em nossa vida. Poderosíssimo. Estudos indicam, estudos da neurociência, que não tem como conviver no mesmo coração, no mesmo pensamento, emoções negativas e positivas. Não tem como. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, com 239 professores. Nessa pesquisa, fiz todo um cálculo estatístico nesses dados. E minha pesquisa confirmou que as pessoas já dizem. As emoções negativas e as positivas, elas não convivem entre si. Não tem como. O cérebro não consegue processar as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, quando nós agradecemos, o nosso cérebro passa por uma reconfiguração, passa por uma mudança de perspectiva.
E isso afeta diretamente a nossa vida, o nosso relacionamento com todas as pessoas que convivem conosco, conosco mesmo e até com Deus. Dados interessantes mostram que a gratidão afeta um hormônio chamado oxitocina. Esse hormônio do cérebro, o neurotransmissor do cérebro, ele é responsável pela empatia. Eu olho para as pessoas de uma forma diferente. Quer dizer, eu vou ter um relacionamento melhor com as pessoas. Esse hormônio, as pessoas dizem que, inclusive, ele se desenvolve pelo abraço, né? Quando nós abraçamos, nos sentimos bem, não é assim? Parece que o coração desacelera. É uma emoção muito legal quando nós abraçamos uma pessoa que nós amamos, aquele abraço gostoso, né? Agora, com a pandemia, está difícil. Mas quando abraçamos, nos sentimos bem. Esse sentir-se bem é esse hormônio provocado pelo abraço, que é oxitocina. E a gratidão promove ele. Favorece a empatia e favorece também, para os irmãos terem uma ideia, mudanças na nossa vida, reduz o medo. Isto é ansiedade, o medo. E eu olho para o futuro e penso, opa, minha vida está na mão de Deus. Para que ter medo? Deus está cuidando de tudo? Louvado seja Deus. Reduz o medo. Afeta, inclusive, o aleitamento materno, esse hormônio. Inclusive, opera na questão dos ossos do organismo. Os ossos ficam mais saudáveis. Oxitocina, promovida pela gratidão, a importância da gratidão. A dopamina também afeta a gratidão. A dopamina é o hormônio do prazer. A vida começa a ficar mais alegre. O pessoal começa a ter mais prazer na vida. Aquela vida amarga, que tudo está errado, a pessoa começa a ter uma vida mais prazerosa, porque a dopamina é ativada pela gratidão. O que favorece também, segundo estudos, o aprendizado, a memória, né, e emoções agradáveis. Por isso que é tão importante a gratidão. Um outro hormônio ainda, a serotonina. A serotonina é um hormônio que inibe o comportamento agressivo, controla o apetite, dá motivação e reduz a possibilidade de depressão. Por isso é tão importante a gratidão. O nosso cérebro passa por um processo de transformação quando nós agradecemos a Deus. O que Jesus nos diz? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Nós podemos ter uma vida saudável fisicamente, mas a nossa vida não ser abundante, porque nós vivemos mergulhados na murmuração, reclamando de Deus, reclamando das pessoas que convivem conosco, reclamando de tudo que acontece conosco, inclusive nas nossas próprias características pessoais. Mas quando nós desenvolvemos a gratidão, nós aprendemos do Senhor Jesus a vida abundante. Nós começamos a perceber que Deus está conosco, que Deus está nos abençoando, que Deus está cuidando de nós. Aprendemos a olhar para as pessoas que convivem conosco com gratidão. Os nossos relacionamentos melhoram, elas também melhoram o relacionamento conosco. Nós temos uma vida mais saudável nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, quando nós desenvolvemos a gratidão. A nossa irmã Gedália, hoje, no culto de manhã, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus pela vida da nossa irmã Dona Lourdes. Nossa irmã Dona Lourdes, uma vez falei para a Gedália a respeito disso, né? Os lábios dela destilavam favos de mel. O dia que nós fomos visitá-la, a forma como ela falava, a forma tão doce, mesmo no meio da dor e do sofrimento, é uma demonstração clara, que apesar da debilitação física que ela estava tendo, o seu coração estava saudável. E ela agora está saudável diante de Cristo Jesus. Uma bênção muito grande, muito grande, muito grande. Uma bênção muito grande das pessoas que conviveram com ela. Motivo de gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Dona Lourdes. Da mesma forma, eu sempre comento com os irmãos da minha avó, né? Ernestina. A minha avó é um exemplo para mim o tempo todo. Sentiu a dor da perda, senti. Mas não tem como lembrar dela e não dar graças a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que ela fez. Nós temos também, né, nossa igreja em geral, o pastor Ferraz, né, não está mais conosco, mas quando se lembra da vida dele, qual é a motivação? Dar graças a Deus pela vida dele. Graças a Deus. Porque em Cristo Jesus, todas as pessoas que partiram estão vivas diante do Senhor. Onde não há mais tristeza, onde não há mais dor,
Eles estão lá desfrutando da presença de Cristo Jesus. E a promessa que nós temos é que quando partirmos, estaremos reencontrando com eles. Por isso a palavra de Deus nos fala que Cristo veio para nos dar uma vida abundante. Mesmo diante da maior dor de todas, que é a dor da morte, a palavra de Deus promete que haverá reencontro. Que haverá reencontro. Nós cantamos hoje de manhã um cântico de gratidão, de louvor a Deus. Eu me lembro que quando cantava esse cântico, alguns anos atrás, eu estava no culto do presbitério, do dia 31. E o meu filhinho havia falecido. Um pouco, viveu 8 horas apenas e faleceu. Eu lembro que eu cantava, né, e as lágrimas desciam. No meu coração, eu sabia, eu vou reencontrar com ele. O nome dele era Rafael. Eu vou reencontrar com ele. Porque essa é a promessa que Deus nos dá. Nossa irmã Ana, né, nossa irmã de Djalma, né, essa é a promessa de Deus nos dá. Por isso que a vida abundante é uma vida em Cristo Jesus. É uma vida baseada em promessas. É uma vida baseada em gratidão a Deus. É uma vida não dominada pela murmuração, mas pelas ações e graças ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã e nesta noite, o Senhor nos convida a exercitarmos em nossa vida as ações de graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Hoje de manhã os irmãos deram graças a Deus por muitas bênçãos recebidas. E o desafio que eu faço para os irmãos nesse dia é dar graças a Deus também por todas as bênçãos que receberam e dar graças a Deus por alguém da família. Chegar para essa pessoa e falar, muito obrigado pela sua vida, porque a sua vida tem sido uma bênção para mim. Diga isso, fale isso para o seu filho, fale isso para o seu cônjuge, fale isso para os seus pais, fale isso, para que você experimente essa bênção de Deus tão especial, que é ações e graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, venha, Senhor, nos ensinar a termos um coração mais grato a Ti. Que nós possamos aprender, Senhor, por meio da Tua palavra, que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. E nessa vida abundante, Senhor, não pode haver a murmuração. Tira do nosso coração toda a murmuração. Murmuração contra Ti, Senhor, reclamando porque o Senhor não tem nos abençoado. E no lugar da murmuração, que nós possamos dar graças a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. No lugar, Senhor, da murmuração, com um familiar, com um ente querido, uma pessoa que convive conosco, que nós possamos dar graças a Deus pela vida dela e falarmos para ela também, muito obrigado por aquilo que você tem feito em minha vida. E no lugar de olharmos para nós de forma negativa, que nós possamos dar graças a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, para nos fazer como nós somos hoje. Opere em nosso coração, opere em nossa experiência, para que possamos ser gratos a Ti por tudo. Que a gratidão seja uma marca, Senhor, em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus há um texto que eu compartilhei com os irmãos na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, na célula. Quando Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos, por pregarem o evangelho naquela cidade, por volta da meia-noite, eles estavam cantando cânticos a Deus, louvando a Deus. E a Bíblia fala que os demais prisioneiros escutavam. E até nós comentamos. Por que os prisioneiros acharam estranho aquela atitude? Porque no lugar de sofrimento, que é a cadeia, o que domina é a murmuração. O que domina é a reclamação o tempo todo. E quando os prisioneiros perceberam alguém dando graças a Deus, acharam aquilo estranho. Ficaram impactados. E a atitude de ações de graças naquela cadeia promoveu um poder enorme de Deus na vida daqueles prisioneiros, na vida do carcereiro de Filipos, que acabou se convertendo a Cristo Jesus. As ações e graças impactam as pessoas que convivem conosco. Quando nós murmuramos, muitas vezes as pessoas até puxam nossa orelha. Falam, você não fala que confia em Deus? Por que você está murmurando? Não é assim? Às vezes tem um familiar nosso, um amigo nosso, que nós falamos de Cristo, de Deus para ela. Quando nós murmuramos, ela vem e fala, mas você não fala que confia em Deus? Por que você está murmurando?
Então, a ação de graças a Deus é uma demonstração clara que Deus está no controle absoluto da nossa vida. E quando nós damos graças a Deus, nós temos vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus nos fortaleça. Amém. Que maravilhoso, que precioso é ouvir a palavra do Senhor. Ela que é lâmpada, luz para os nossos caminhos, ela que nos conduz, ela sempre nos alimenta. Por isso precisamos sempre estar atentos, buscando, cheios de fome e sede da palavra de Deus. Graças a Deus por essa palavra que recebemos nessa noite. Que essa palavra tenha encontrado guarida no teu coração, que essa palavra gere realmente nessa nova semana transformação para a sua vida, para as nossas vidas como igreja de Cristo. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, nos diz assim: assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, então. Agradecemos ao Senhor por mais esse culto que prestamos a Ele e que muito em breve possamos novamente estarmos em Sua santa presença. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela palavra que tanto falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelos louvores que trouxeram ânimo ao nosso coração e louvor ao Teu nome. Senhor, que nessa semana que se inicia, possamos sentir da Tua presença, a cada dia, a cada instante. Que nessa semana que se inicia, possamos, ó Pai, ter o desejo, movidos pelo Teu Santo Espírito, de estarmos sempre Te buscando, mais e mais, tendo uma comunhão constante contigo. Por Jesus oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.